Oi, Olá, Lívia, tudo tudo bom? bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui na live da Seduc, né? Boa Boa noite aí noite. para quem está chegando. Hoje Deixa eu estamos ver, fica recebendo muito ruim. a Lívia, né? A Lívia Vamos botar mais. Sereno, que é especialista em ortótica, né? E a gente vai conversar um pouquinho aí nessa noite de sábado, né, sobre a ortótica na aprendizagem. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos abordar um tema bem diferenciado durante a semana, né? Muitas pessoas me perguntaram o que era ortótica, né? E aí que não conheciam esse termo, não conheciam esse trabalho, né? O que ela tem a ver com Não. a aprendizagem. E aí eu achei a live assim bem interessante, né? E a gente acaba estudando também um pouquinho para poder formular o nosso roteiro, formular as nossas perguntas aí para a Lívia, né? E para não quebrar a expectativa, já podemos adiantar que a ortótica ela trata os distúrbios da visão, né? Então, a cada passo que nós vamos dando nas lives, os nossos conhecimentos somam, né? E passamos a ter uma nova visão com o discorrer dos temas. E este termo, visão, né, é a palavra-chave no nosso encontro de hoje. Né? Tendo uma nova visão, seguimos novos passos, né? E vamos crescendo enquanto pessoas e também enquanto profissional. E um dos grandes exercícios para nos tornarmos seres humanos melhores é praticar essa bendita empatia. Né? Nós precisamos ter muita empatia hoje para poder lidar com o ser humano, para poder crescer no nosso meio profissional. E nada mais se define, né, como se colocar na posição do outro. Então, imagine agora a tua visão com algum distúrbio, né? Imagina a gente que tem que ter uma visão ampla de tudo, né? Uma visão de tudo que está ao nosso redor e a nossa visão está comprometida. Muitas das vezes as crianças na escola recebem apelidos, né? Tá cegueta, tá zoinho, né? Tá zarolha e outros apelidos a mais, né? E a gente sabe que alguma dessas crianças pode ter um distúrbio de visão e acaba sendo, né, rotulada a certos apelidos. Então, além de ajudar a vencer esse desafio, o educador ele precisa perceber se há algo errado, né? Principalmente em relação ao aprendizado, no convívio social também. Então, perceber, procurar se uma criança que na sua mente, né, você rotula às vezes como preguiçosa, não quer copiar do quadro, isso é preguiça, né? Às vezes a criança tem uma dificuldade visual e se cansa ao tentar praticar a cópia do quadro, né? Por esse cansaço. E às vezes acaba sendo rotulada como preguiçosa, né? Então, aprender uma característica ao qual ela tem muita dificuldade. Então, para nos ajudar nessa missão, né, de nos orientar um pouco mais, a gente hoje estar recebendo aqui na Seduc a Lívia Sereno, né? Lívia é especialista em ortótica, né? É professora universitária, trabalha também em consultórios, né? Voltado para essa questão. Então, Lívia, seja muito bem-vinda aqui na nossa live hoje. Fale um pouquinho quem é Lívia Sereno, né? Um pouquinho do seu trabalho enquanto nesse meio da ortótica, né? Fala um pouquinho aí para gente, para depois nós iniciarmos aí as nossas perguntas. Seja muito bem-vinda, o canal agora é todo seu. Obrigada, Cris. Boa noite, pessoal. Um monte de gente conhecida aqui que eu tô vendo. Obrigada. Então, na verdade, eu sou ortoptista, que eu sou graduada em ortótica. Então, quem é graduado em ortótica é ortoptista. E especialista em ortótica e ciências da visão, porque eu fiz a pós-graduação em ortóticas e ciências da visão. Então, a gente tem essa diversificação, né, entre ortoptista e especialista em ortótica,
todos formados, todos tendo formação em ortótica para atuar, né, nesses distúrbios, buscando melhorar a qualidade da visão de alguma forma no seu objetivo, né? Então, eu sou professora universitária do curso de optometria, que era Brás Cubas e agora virou Cruzeiro do Sul. Então, eu sou professora de ortótica para o pessoal de opto aqui no Rio de Janeiro também, no polo do Rio de Janeiro. E eu tenho atuação em ortótica nas clínicas, fazendo, às vezes, exames complementares, exames oftalmológicos complementares, como campo visual, paquimetria, alguns exames de auxílio para o oftalmologista, né? E trabalhando também com ortótica, tanto na pesquisa do que a pessoa tem, fazendo testes ortóticos, quanto no tratamento, na reabilitação, né? Porque principalmente nós somos reabilitadores. E essa é a palavra-chave da ortótica, é a reabilitação. É tornar a vida da pessoa mais fácil, independente do distúrbio visual que ela tem. Perfeito, Lívia. Você já conceituou um pouquinho aí, né, dessa questão da ortótica com os distúrbios mais comuns, né? O que eles podem causar, Lívia, nesse processo de aprendizagem, né? E também qual é a importância, né, do ortoptista? Certo. Então, na verdade, a ortótica, aí eu vou usar, minha professora Vivian tá aqui. Ei, Vivian? Então, eu vou usar palavras dela, tá? A ortótica é a ciência que tem como objeto de estudo a visão binocular e seus aspectos sensoriais e motores e sua relação com o desenvolvimento global do ser humano, tá? Então, na ortótica, a gente trabalha bem especificamente a interação dos dois olhos. A visão binocular nada mais é do que os dois olhos trabalhando de forma conjunta em harmonia. Então, é o que a gente sempre vai buscar, tentar sempre melhorar naquele paciente na ortótica. É fazer com que os dois olhos trabalhem em conjunto e em harmonia. Tem gente que não tem a visão dos dois olhos, né? Por algum trauma ou alguma patologia, alguma coisa congênita, que a gente não consegue. Tem alguns tipos de patologia que a gente consegue reverter se for procurar na infância, né? Se o pai e a mãe levar na infância para fazer os exames oftalmológicos que devem ser feitos. Então, a ortótica é isso, a gente vai tratar sempre da visão binocular. Temos vários ramos na ortótica também, como baixa visão, né? Pacientes que têm baixa visão, pacientes que são deficientes visuais, a gente também pode estar atuando nessa reabilitação, no treinamento de objetos especiais para facilitar a vida dele do dia a dia, tá? Mas na escola, especificamente no aprendizado, a gente tem que ficar de olho naquelas crianças. E, às vezes nem só criança, muito adulto. Hoje em dia, paciente que estuda para concurso, por exemplo, é um paciente que vem frequentemente no consultório, né? Por quê? Pula linha, se perde na leitura. Às vezes você olha lá, tá com o dedinho acompanhando ou com régua acompanhando a linha, porque senão pula para debaixo. Demora a copiar do quadro, aquela criança que fica sempre para trás na cópia do quadro, o dever vem faltando um pedacinho, ou pulou palavra, comeu palavra, que a gente chama, né? Se perde, tem que ler 2, 3 vezes a mesma coisa para entender e acaba ficando para trás nessa questão de entendimento, né? Esse tipo de sintomas, a gente tem que ficar de olho nas crianças que estão sendo alfabetizadas e também nas pessoas hoje em dia que estudam demais. Hoje em dia, agora com a pandemia, então, onde virou estudo na tela, né? Às vezes é tela de celular pequena, às vezes não é uma tela de computador. Então, isso tudo tem feito um desgaste muito maior no olho, né, dos pacientes. Eles têm reclamado mais, tendo tido mais tipos de sintoma. Então, no aprendizado, a gente tem que ver isso. O que eu gosto de falar nunca é preguiça. Ainda mais se for criança. Nunca é preguiça. Você já viu criança ter preguiça para alguma coisa? Criança acorda correndo, criança quer fazer tudo, quer pegar tudo, quer ver tudo, né? Então, Verdade. nunca é preguiça. A gente tem que procurar porque é o desinteresse da criança naquele momento de leitura. Por que ela está tão desinteressada? Primeiro, porque às vezes incomoda. O que incomoda dói, eu deixo de fazer para que não me incomode, não doa.
né? Então eu deixo para lá. Então a criança desinteressa muitas das vezes porque dói, porque está cansada, porque dá cansaço, porque dá dor. Então isso a gente tem que lembrar que nunca, na criança principalmente alfabetizando, nunca é preguiça. Algum distúrbio tem. Pode ser oftalmológico, pode ser neurológico, pode ser comportamental, né? Mas a gente tem que olhar e descobrir de onde está vindo aquilo ali. Então, esquece esse estigma da preguiça, porque em criança nunca é preguiça. Perfeito, Lívia. O pessoal que está chegando aqui nesse momento, clica no aviãozinho e vai compartilhando a nossa live. Quem puder também ir clicando no coração para poder aparecer mais rápido, né, para as outras pessoas. Vamos aqui continuar as nossas perguntas, né, que eu preparei um roteiro para a Lívia. E quem por acaso está aqui conosco ao vivo e também que desejar fazer alguma pergunta, pode digitar aí que a Lívia vai responder, tá bom? Na Com medida do possível, certeza. porque nós temos 45 minutos de live, né? Mas a Lívia responde sim, Com certeza. tá? Então, Lívia, eu preparei uma segunda pergunta para você. Alguns estudantes, né, eles apresentam alguns sintomas que são notórios, né? E quando detectado pelo educador, imediatamente deve ser comunicado aos responsáveis e solicitado para um encaminhamento com um especialista, oftalmologista, né? Quando o oftalmologista ele diagnostica um esforço visual acima do normal, aí o paciente é direcionado e encaminhado ao ortopedista, né? E quando este aluno chega lá no consultório de vocês, né, Lívia, ele é identificado com um distúrbio. Como é realizado, né, essa reabilitação de uma criança que tem um distúrbio visual, né? Certo. A gente vai sempre procurar fazer exercícios, né? Exercícios ortóticos. Muitas ortoptistas vão brigar comigo agora, mas a gente compara como se fosse uma fisioterapia, né? Não é uma fisioterapia ocular, o termo correto não é esse, mas para os leigos a gente fala que é como se fosse uma fisioterapia, mas são exercícios que a gente vai estimular tanto a parte motora do olho, a musculatura que envolve o olho, que movimenta o olho, a musculatura de dentro do olho que faz o foco nas diferentes distâncias, como a parte sensorial, né? A parte lá cortical, porque a nossa visão no cérebro está na parte aqui de trás, lá no córtex visual. Então a gente também vai realizar exercícios para melhorar essa parte sensorial. Então na ortótica a gente trabalha motor e sensorial de acordo com o que o paciente tem, né? Todo mundo assim, as minhas amigas às vezes que não entendem muito o que eu faço, é só ficar olhando para um lado e para o outro, como é que eu faço? Eu olho para cima e para baixo, eu já estou malhando o olho? Não. Nós temos diversos tipos de aparelho que a gente vai conseguir com aquele aparelho, às vezes, separar um olho do outro e fazer com que o paciente junte na parte cerebral, né? Um olho vê uma coisa, o outro vê outra, e aí o cérebro tem que juntar e fazer uma coisa só. Então, a gente consegue, com algum auxílio de aparelhos específicos, trabalhar tanto a musculatura fora e dentro do olho, na parte motora em si, e a parte sensorial, que é a parte de córtex. Tá certo? Perfeito, Lívia, perfeito. E assim, às vezes dentro da escola, o professor percebe que o aluno tem aquele desfoque, né? Que alguns, né, são até diagnosticados, entre aspas, pelos professores como esse aluno deve ter um déficit de atenção, porque ele se distrai com tudo, né? Além desses distratores que tem dentro da sala de aula, então isso confunde muito a questão do professor. O professor pensa logo no déficit de atenção. Tanto que para alguns neuropediatras, neurologistas, sempre antes de fechar um diagnóstico, né, de déficit de atenção, antes até mesmo de fazer o PAC, né, que é o exame lá que determina lá alguns transtornos, eles solicitam que os alunos, né, que os estudantes, que a criança ou o adolescente, ele passe pelo oftalmologista,
por um exame criterioso, né, relacionado a essa questão dessa avaliação visual. E aí, com o objetivo até de descartar esse possível déficit de atenção, porque o aluno que tem um transtorno visual, né, obviamente, ele vai ter aquela dificuldade de cópia, de ver, às vezes, as coisas embaçadas, e aquilo vai desestimulando ele e ele vai se distrair mesmo. É normal que isso aconteça, para ele sair desse foco, né? Então, Então, assim, como a ortótica contribui, né, para essa avaliação? O que você tem a dizer um pouquinho sobre isso aí que na eu falei agora, verdade, nesse momento? o mundo ideal, o mundo que eu idealizo, assim, ó, que do meu coração, é esse o passo. Primeiro a gente vai ver se tem algum distúrbio visual, depois algum distúrbio neurológico, para ver se tem algum distúrbio psicológico, enfim. Mas nem todos eles fazem isso. Isso seria o ideal, seria porque excluiria. Eu recebo muito paciente, por exemplo, com TDAH, com laudo de TDAH, e que não tem nem o comportamento de TDAH. Ele não é hiperativo, ele não para. Não, ele faz o exame todinho, paradinho ali, faz o que eu peço, e você já olha aquilo com outros olhos. Fala, ué, o que está acontecendo? Né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala assim, ó, você tem que ter foco naquilo que você quer, a gente tem que lembrar que o foco começa no olho. Se a gente para focar em alguma coisa, a gente tem que olhar para aquela coisa, direcionar nosso olhar e ter foco. Então, o foco, qualquer tipo de foco que a gente queira ter na nossa vida, ele vai começar visualmente falando. Então, o foco começa no olho. Se meu paciente não tem um foco bom, se ele embaça toda vez que vai ver no quadro, às vezes tem alguns distúrbios de acomodação, que a gente chama que é a parte interna do olho, que ele olha lá para o quadro, tá vendo tudo. Volta aqui para o caderno, embaçou tudo. Aí ele tem que piscar, voltar, já esqueceu que estava lá no quadro. Volta de novo, aí tá tudo embaçado no quadro. Ele pisca, volta, e isso atrasa o aluno. Isso deixa o aluno para trás. Isso vira aquele aluno que fica cansado, o aluno que dispersa, né? Então, a gente tem que lembrar que o olho é o foco, começa o foco aí. Se a gente tem um olho que não foca, a gente não consegue focar em mais nada na nossa vida. Então, se o distúrbio ocular ocorre de alguma maneira, primeiro ele tem que ser tratado, né, para depois ser dado qualquer outro tipo de diagnóstico. Às vezes pode ter uma coisa junto com a outra, não é impossível de ter, mas tem que ser descartado primeiro essa parte visual, para depois a gente ter um diagnóstico, para a gente não encher nossos pequenininhos de Ritalina, né? Hoje em dia tem Perfeito, muito. esse é o ideal, né? Isso. Esse é o ideal. Assim, eu gosto de ouvir quando eu vou a um consultório de um neuro, né? Ou quando eu pego, às vezes, um relatório de um neuro para ler, né? Porque eu também sou psicopedagoga, além de pedagoga, e aí o neuro fala, né, que ele não é a favor das ritalinas, dos remédios de tarja preta, que ele gosta de investigar, tentar outros, né, orifícios e aí tentar homeopatia, florais, para depois, se tiver que entrar num remédio desses aí sim. Então, isso me alegra muito, porque é o ideal, né? Realmente encher as crianças de remédio, né? Os estudantes de remédio, eles ficam bem, né? Paradinhos, até porque a gente tem essa experiência, para a gente que trabalha em escola, a gente vê muito eles assim, parados, mas até que ponto, né? Isso é satisfatório. Parados né? Então, é uma coisa, agora concentrados já é outra coisa completamente exatamente, diferente, né? exatamente. E como Então, falou assim, minha as amiga querida crianças, Marli né? também, a Marli que está aí, ó, falando que a minha amiga também é psicopedagoga, quanto mais cedo, melhor. É Né? isso. Quanto mais cedo a gente olhar o olho daquele paciente, melhor e Exatamente, a gente exatamente. consegue um tratamento melhor, né? Exatamente. As crianças, né, que falam assim, eu não gosto de estudar, ou eu não gosto de ler, elas são provadas, né, na resistência e na persistência. Por Cris, vezes elas são taxadas de preguiçosas, como você mesmo já disse,
né? Sem empenho, incapaz, né? Usando nomenclaturas diminutas, né? Esses são sintomas de transtornos ortóticos. Lívia, fala sobre um pouquinho sobre essa questão, né? A partir de que idade a criança apresenta esse transtorno vinculado à ortótica? Então, na verdade, assim, a maioria, né, dos pacientes que vêm para a ortótica, que tem que vir, teriam que vir, né, o ideal seria vir para a ortótica, a maioria deles são pacientes que quase não apresentam nenhum distúrbio oftalmológico. A fisiologia do olho está normal, o olho está funcionando normal, a acuidade visual, a quantidade de visão dele está normal, e mesmo assim ele tem sintomas. Né? Ele tem a dor de cabeça no final do dia, ele tem a dor nos olhos, aquela dor atrás dos olhos, o peso, o cansaço, o embaçamento, o embaralhamento, pula linha, se perde na leitura. Um sintoma muito comum, que todo mundo acha que é normal isso ter na vida, é quando está lendo em movimento, em carro, ônibus, etc., eles acham que é normal ficar enjoado. E não é normal. Se você tem esse tipo de... Se você fica enjoado quando está lendo em carro, em movimento, né, em veículos, isso não é normal. Isso é algum distúrbio da visão binocular, algum distúrbio ortótico. Né? As crianças, como está falando Vivian, acho que foi Vivian, não sei, foi Marli, ficam rotuladas de preguiçosas. Né? A mãe já chega falando que é preguiçoso, que não quer nada com estudo. Então, assim, uma coisa muito legal que eu tenho visto é o Colégio Pedro II. Né? Todo ano o Pedro II pede uma consulta oftalmológica para ser estabelecido a parte oftalmológica se está normal e um teste ortótico. Eles já incluíram no cronograma dele e o paciente, olha, a criança não entra para estudar se ele não tiver um teste ortótico. Porque normalmente o paciente que tem distúrbios da visão binocular, ele tem uma visão boa. No oftalmologista, no optometrista, quando ele vai medir a visão dele, às vezes ele não tem nenhum tipo de ametropia, que a gente chama, que é miopia, astigmatismo, hipermetropia. Tem nada disso. O olho está fisiologicamente perfeito, mas tem sintoma. E esses sintomas aí vão para a visão binocular. Por quê? Cada olho em si está perfeito, eles só não estão interagindo entre si. Eles só não estão funcionando juntos, que é o principal objetivo da ortótica. A gente trata a binocularidade. A gente trabalha e tenta sempre melhorar a parte binocular. É a interação de um olho com o outro, os dois olhos funcionando e trabalhando ao mesmo tempo. Entendeu? Perfeito. Então, essa é nosso principal objetivo. E aí, muitas vezes, o oftalmologista não passa um teste ortótico, fala, não, seu olho tá bom, e o paciente continua com aquele tipo de sintoma. Então, é esse tipo de sintoma que a gente tem que esclarecer para que, não, deu tudo certo, meu exame de vista ficou tudo certo, o oftalmologista falou que estava bom, o optometrista falou que eu estou enxergando bem, mas o ortoptista ainda não falou que tá bom. A gente tem que ver se os dois olhos estão funcionando fisiologicamente, estão, mas eles estão funcionando juntos? Às vezes, muitas das vezes, não. Esse é o nosso principal objetivo. Perfeito, Lívia. Vamos imaginar agora, né? Gente, quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, tá bom? Vamos imaginar, né, Lívia, uma pessoa com um grau de miopia, assim, muito grave, né? Ela encontra dificuldades em se relacionar com o mundo porque ela fica privada de ver as imagens, né, de forma nítida, né? Apesar da miopia hoje ser solucionada com questões cirúrgicas, mas enquanto a pessoa não faz a cirurgia, é assim que ela vê, né? Ela, onde não há pássaros, ela escuta o barulho dos pássaros, mas não consegue visualizar, né, os pássaros de forma nítida, né? Então, ela acaba usando o seu sistema auditivo para poder perceber o que está ao redor dela, né? Então, se somente consegue perceber o som, a criança, obviamente, não vai
aprender na íntegra o porquê este ensino, né, não está sendo direcionado para alguém com dificuldade visual, pois até então não havia sido detectado nada, né? Então, identificando um problema, obviamente, como um professor deve direcionar isso, o seu trabalho, né? Como o professor deve procurar e encontrar materiais assim adequados para cada problema, né? Porque o professor ele precisa ter o olhar para essas questões inclusivas hoje, né? Porque hoje dentro da sala dele, ele tem crianças neuroatípicas, né? Ele tem crianças que não têm problema algum, né? E tem crianças aí com distúrbios, né, visuais. Então, ele precisa adaptar essa aula, adequar a aula dele para atender todas as demandas dentro daquela sala de aula. Então, como ele deve trocar essas informações com vocês, ortotistas, né? E obter essa melhora significativa no quadro da criança? Então, a primeira coisa quando a gente pega algumas ametropias, elas têm que ser corrigidas, né? Então, se eu tenho algum tipo de ametropia, eu tenho que primeiro, num exame oftalmológico, ser corrigido esse tipo de ametropia. A gente percebe, por exemplo, a criança míope, ela é muito introspectiva, porque ela não enxerga de longe, mas normalmente de perto ela enxerga. Então, é uma criança que lê mais, que fica mais quietinha, que não gosta muito de brincar ao ar livre, que não, né? Então a criança míope, ela faz o mundo dela perto. Então a gente tem que ficar de olho nesses sinais que a criança vai dando pra gente. Então a criança mais introspectiva, não gosta de lugar muito aberto, tudo, porque o mundo dela é muito perto, é tudo que chega muito perto. Ela consegue ver melhor, né? Então, primeiro, se tiver qualquer tipo de distúrbio visual, tem que ser corrigido esse tipo de distúrbio. Primeira coisa, não tem como. Agora, a gente fala muito de equipe multidisciplinar, né? E a gente tem que lembrar que as equipes multidisciplinares, elas não são só na área de saúde. A gente tem que estar multidisciplinar com todas as áreas. Então, o professor, nesse momento, ele é um membro da equipe multidisciplinar fundamental, porque ele vai prestar mais atenção naquele aluno. Né? Então, como a gente tem visto, é mais difícil para o professor, não tem muito material para ajuda para eles, de que eles comecem a detectar, ter esse tipo de olhar mais da visão não estar boa. Né? Ele olha mais o comportamento, ele olha mais, né, seu desinteresse. Então, vendo esse tipo de coisa, eu e a Marli, que está aqui também, que é psicopedagoga, a gente está criando, já está em fase de finalização, um curso de capacitação de rastreio para esses professores. Nesse objetivo de capacitar os educadores em geral, né, a forma com que eles podem olhar de uma outra maneira esses distúrbios visuais, que eles possam olhar e falar, não, peraí, aquilo ali está estranho. Como é que eu posso ter um rastreio, uma detecção rápida de rastreio, para poder encaminhar esse paciente para os devidos fins, para os devidos lugares? Então, a gente está criando um curso agora, exatamente para isso, para integrar, como está dizendo Vivian, saúde e educação, para que a gente tenha nos olhos dos professores aquele primeiro contato de, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente tem que capacitar esses professores. Não tem, hoje em dia, nenhum tipo de metodologia que é ensinada para os docentes para que eles possam olhar e ver que aquilo ali é olho. O olho não está funcionando bem. Então, a gente está criando esse curso, já está em fase de finalização. Se Deus quiser, a gente vai ver aí, também vai ver na Seduc, para que ele conheça esses sinais, para que ele perceba esses sinais com testes básicos, com coisas rápidas do dia a dia, que ele vai olhar e vai falar, e aqui não tá bom, não. Vou encaminhar para consulta oftalmológica, vou encaminhar para ortoptista, né? Vou encaminhar para essa parte visual de uma maneira global e geral, né? Ou às vezes especialista em ortótica também. Aí essa questão ainda falta material, falta ajuda, falta percepção, falta ensinamento
na parte de educação para que eles tenham esse olhar diferenciado. Né? Então, a gente está criando isso para ver se a gente tem, porque muitos municípios do Brasil, gente, não tem nem oftalmologista, quanto mais ortoptista, quanto mais optometrista, não tem. Interior do Brasil, não, eu estava vendo cidade de Juiz de Fora, eu sou mineira, tem 500 mil pessoas, não tem um ortoptista, não tem, não existe. Então, falta política pública de investimento, né, para esse tipo de coisa. Então, o que, que a gente pensou? Melhor, pode faltar tudo, mas professor não falta. Né? Tem professor que a criança anda 3 quilômetros a pé no barranco, na chuva e chega lá na escola. Então, a gente quer capacitar esses professores para que ele tenha um olhar diferenciado, para conseguir que a saúde visual seja uma coisa mais compartilhada, porque tem muita cegueira evitável no mundo. A gente pode evitar muita gente de ser cega quando chega na fase adulta, se lá na infância a gente consegue detectar e melhorar. Então, isso Perfeito, falta. Lívia, perfeito. E assim, as escolas que têm o serviço de psicopedagogas dentro da escola facilitam um pouco esse olhar do professor, né? Porque o psicopedagogo já tem um pouquinho desse olhar, né? Mas sabemos que algumas, nem todas as escolas têm o serviço de psicopedagogia, né, de forma interna. Então, acaba mesmo realmente as professoras ficando perdidas, né, em ter que lidar com todas essas questões inclusivas, de transtornos, né, de crianças neuroatípicas, até porque a construção do PEI é a responsabilidade do professor, né? Como eu Exato. vou construir um PEI se eu não tenho conhecimento daquilo que está sendo construído, né? Então, é muito importante realmente que o professor ele consiga se aprofundar, né? Ele consiga estudar um Ele pouco tem que ter mais sobre capacitado, como né? identificar isso melhor, né? Dentro das escolas. E assim, hoje eu conversando com a Lívia mais cedo, né? Ela falou sobre essa questão desse curso de formação aos professores e eu até fiz esse convite a ela, né? De vir fazer um curso conosco aqui na Seduc, né? Um curso online para professores, para ajudar esses professores a identificar melhor essas questões da ortótica aí dentro da sala de aula. Né? Então, eu fiz esse convite à Lívia, ela falou que está aí se preparando para esse momento e o convite fica em aberto até você me dar seu ok, que vai ser um prazer receber vocês na Seduc para falar um pouquinho sobre isso, com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, como forma de orientação para trabalhar aí com as professoras e os alunos, né? Então, assim, Lívia, falando um pouco agora sobre essa questão binocularidade, né? Esse tratamento, esse transtorno, ele pode afetar aí o êxito, né? E traz muitas dificuldades no processo global e de desenvolvimento aí do estudante, né? Incluindo essa questão de escolarização, e se não é percebido neste sentido, né? A gente sabe que pode-se mensurar a perda, né, que a criança sofre e o que fazer para acelerar nesse processo de recuperação, né? O que o professor deve fazer? Porque, obviamente, se ele tem um transtorno, ele vai perder. Enquanto ele não for diagnosticado, ele está perdendo, né? Como o professor, depois que ele tenha esse laudo, né, que foi diagnosticado ali um problema ligado a essa questão da ortótica, como o professor pode colaborar para recuperar aquilo que a criança perdeu, como ele pode colaborar nesse sentido? Então, essa parte de reabilitação, ela é um pouquinho extensa, né? A gente tem normalmente 10 sessões de exercícios, entre 2 vezes ou 1 vez por semana. Tem que ser o mínimo 1 vez semanal. Então, nessa questão, às vezes demora um pouquinho para aquele aluno voltar a ter uma visão íntegra e saudável, né? Às vezes o aluno tem uma baixa visual, uma baixa de acuidade visual por algum motivo, e aí ele tem que usar tampão, né? Que é o terror dos pais é levar o aluno usando tampão para a escola, por exemplo, porque aí ele vai sofrer bullying, vão falar. Eu falo por mim mesmo, eu tinha na época do primário lá
do CA, da alfabetização, um menino que entrou com tampão na escola e eu achava, porque na minha época, então, que não tinha nem tampão colorido, era só aquele cor da pele, tipo band-aid, né? Eu achava que ele não tinha olho embaixo daquele tampão. Que aquilo ali é porque ele não tinha um olho embaixo. E nunca foi explicado pra gente que era um tratamento onde ele tem que ter esse tipo de auxílio. Então, essa coisa do multidisciplinar, ela entra aí. Porque quando a gente manda, eu pelo menos, quando eu faço um laudo que vem da escola, ou vem do psicopedagogo, ou vem até do pediatra, do pediatra também é mais difícil. A Camila levantou esse ponto de que eles também têm que ser orientados nessa parte visual. Às vezes eles não têm muito noção, né, dessa parte visual. Mas eu sempre faço um laudo para a escola pedindo a colaboração e a ajuda dos professores. No meu laudo, eu faço o laudo do teste ortótico, dizendo o que ele tem, o que foi diagnosticado, e a parte eu faço um laudo para a escola. Esse laudo para a escola, eu coloco orientações, como ele tem que ficar na primeira carteira, ainda mais se ele estiver usando o oclusor, porque no tampão a gente tampa o olho bom da criança e deixa ela estimulando o olho ruim. Então imagina, você tem um olho ruim, você tampa seu olho bom e tem que já estava enxergando mal, agora então fica pior ainda. Então a gente tem que ter esse cuidado de sentar lá na frente, no meio da lousa, nem para um lado nem para o outro, para que, né, melhore essa parte da acuidade visual, que se explique para a turma, se for de crianças ou pré-adolescentes, que aquilo é uma coisa temporária, que é para melhorar o desempenho dele, que é para melhorar o olho, para o olho ficar mais forte, para ele poder. Então, isso tudo eu coloco num laudo à parte para a escola, pedindo ajuda e orientando, né, que ele está sendo assistido, que aquele paciente vai começar um tratamento, que isso pode causar, às vezes, dores, porque o tratamento pode causar dor de cabeça, pode causar dor nos olhos, né? Então, o tempo não ajuda, realmente. Resolver o problema, daqui a pouco vai passar e vai melhorar. Igual eu vejo muito pediatra, às vezes, falar com o paciente estrábico, bebezinho. Bebezinho nasceu estrábico com estrabismo infantil, que é o antigo termo congênito que a gente falava quando nasce, né? Então, estrabismo infantil e nasceu aquele bebezinho. E aí o pediatra muitas das vezes fala assim, não, toda criança nasce estrábica, daqui a pouco passa. Mais para frente passa, e a criança faz 1 ano e não passa, faz 2 anos e não passa. E a gente já perdeu 2 anos de estimulação visual que a gente podia estar fazendo. Então, esse tipo de orientação tem que ser mais divulgada, tem que ser passada, porque quanto mais a gente perde estimulação visual, a gente perde a parte sensorial, que é a parte cortical. Então, às vezes, a gente recupera até a acuidade visual dos 2 olhos, o paciente vê 100%, mesmo com tratamento, mas a parte sensorial dele fica comprometida. E aí é complicadíssimo, porque chega um momento, hoje em dia, com esse estudo da neurovisão, até a gente sabe que tem essa plasticidade neural, que a gente tem conseguido recuperar mesmo depois, né? Tem a parte de optometria comportamental que tem sido bem legal, onde se estimulam os outros sentidos para se recuperar o sentido da visão. E tem funcionado em adultos, coisa que a gente não conseguia só com a parte da ortótica nesse ponto, mas são coisas novas, tem a plasticidade neural, mas são coisas que é criado um outro lugar no cérebro, né? Aquele lugar que ficou lesionado ali, nem sempre a gente consegue recuperar. Então, quanto mais precoce, melhor para o desenvolvimento daquela criança. Então, não tem, todo mundo nasce estrábico. Não nasce estrábico, né? Tá achando que tá estrábico? Corre, vamos ver o que é, né? Melhor pecar por mais do que pelo excesso do que por não fazer. Tá bem? Verdade, verdade. Assim, Lívia, falando agora um pouquinho sobre a síndrome de Irlen, né? Ela é uma alteração da capacidade de adaptação à questão da luz, né? Que produz alteração aí no córtex visual e o déficit da leitura, né? Essa síndrome, ela é mais evidente na atenção visual, porque ela está envolvendo a leitura, né? Mas ela também apresenta sintomas aí, no caso, disfuncionais.
Lívia, a Irlen, ela pode ser tratada também com o ortotista? Ela pode ser tratada? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Então, deixa eu explicar para você. Quem faz o diagnóstico da síndrome de Irlen são os screeners, eles chamam screeners. Um ortoptista pode ser screener, mas ele tem que fazer um curso. Então, é um curso aberto para as pessoas da área de saúde, onde você tem essa capacitação lá no Hospital dos Olhos em Belo Horizonte, com a doutora, acho que é a doutora Márcia, o doutor Ricardo, e você é capacitado a fazer, né, esse rastreio, ser screener. Eu não sou screener, tá? Então eu vou falar o que eu sei de uma forma abrangente. O problema do Irling existe, é fantástico, é muito. O tratamento dele são com filtros coloridos, ou nos óculos, ou overlays, que eles chamam, que são filtros que você põe em cima do que você está lendo para melhorar aquele tipo de leitura por conta desse bloqueio né, neurovisual. Ponto. Só que a sintomatologia da Irlen, ela é muito, 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 muito parecida com a sintomatologia dos problemas de distúrbio da visão binocular. Então, eu vi uma live da doutora Márcia e eu fiz essa pergunta para ela, como eles separam uma coisa da outra, né? Porque se eu tenho o mesmo tipo de sintoma, se eu tenho o mesmo tipo de semelhança de sintoma, como é que eu vou separar uma coisa da outra? Então, lá no Hospital do Olho, a orientação é que primeiro se passa por um rastreio visual normal com o oftalmologista, né, que eles encaminham. Depois faz um teste ortótico, verifica essa parte muscular, verifica a parte de binocularidade. Se tem algum distúrbio binocular, faz o tratamento ortótico, os exercícios ortóticos para melhorar esse distúrbio binocular. Só um minutinho que minha bateria está acabando, estou botando aqui para carregar. Foi. E melhora-se esses distúrbios. Aí depois, se mesmo com isso a sintomatologia não passou, é que eu vou fazer o teste, né, do screener. O screener vai fazer o teste de Irlen. Então, antes de você detectar a síndrome de Irlen, o ideal é que se passe por um teste ortótico. Identifica se tem ou não problemas de binocularidade. Tem problema de binocularidade? Vamos tratar. Depois que a gente trata, aí sim, aí continuam os sintomas. Tratou tudo, continuam os sintomas, aí sim, nós vamos fazer o teste de Irlen para ver se tem essa parte de neurovisual. Tá? Então, a gente tem que lembrar só isso. O Irlen existe, ajuda muitas pessoas que não tinham mais, já estavam muito desesperadas, não sabiam mais o que fazer para melhorar aquela parte da visão. Né? Tem uma fotossensibilidade imensa, eles ficam muito mal, mas a gente não pode esquecer de todo esse processo. Tem um processo para chegar num diagnóstico de Irlen. Então, essa capacitação de qualquer pessoa para screening é onde a gente fica um pouquinho assim. Por quê? Passou por todo o processo para depois ser tratado como Irlen, né? Porque a sintomatologia é igual. Então, depois que a gente trata todos os distúrbios, aí sim a gente pode dizer que tem Irlen na verdade. Perfeito, Lívia. E assim, alguém quer fazer alguma pergunta aí na live? Quem Ô, gente, quiser. pergunta fácil, hein? Só meus amigos estão aí, pergunta fácil. Porque nós já estamos chegando aí no final da nossa live, né? E aí, Lívia, eu gostaria que você agora arrematasse esse tema, né? E deixasse o seu último recado, principalmente para os educadores, né, que estão aqui na página da Seduc nesse momento, porque você está na sua página profissional, né? E eu na minha página profissional. Como nossa página aqui é um pouco distinta, saúde e educação, porque elas andam, né, em parcerias, Exatamente. conectadas, principalmente quando se fala de transtornos, né?
Eu gostaria muito que você arrematasse esse tema nesse momento com a última pergunta, na verdade, nem é uma pergunta, né? Com o seu recado, né? Qual a orientação, já até baseado um pouquinho aí nesse curso que você já está construindo, né? Isso. Qual a orientação você deixaria hoje para todos os educadores que estão aqui, nesse momento, assistindo a nossa live? Primeira coisa, gente, lembrando, se for criança, nunca é preguiça. Nunca, nunca é preguiça. Vamos descobrir por que aquela criança tem desinteresse, mas não é preguiça. Então, não trata a criança como preguiçosa porque nunca é preguiça, tá? Estrabismo manifesto, aquele que eu vejo o olhinho torto. Quanto mais cedo a gente conseguir tratar, melhor. Então, tá achando que o olhinho do filho tá torto, tá achando que o olhinho tá estranho? Vamos embora, né? Pra gente poder tratar lá no comecinho, para não perder a parte sensorial, que a gente quer que aquela criança desenvolva por completo, tá? Multidisciplinaridade é fundamental. Nós precisamos de toda a equipe, de toda essa parte integrada. Oftalmologistas, ortoptistas, optometristas, tem que estar todo mundo junto e falando a mesma língua, né? Se ajudando, porque eu acho que é isso que move o mundo, um ajudando o outro. Né? Então, a gente não está se ajudando, a gente está ajudando a uma pessoa a enxergar melhor ou a voltar a enxergar, que é o fundamental. Né? Porque às vezes é o que eu falo assim, pais que não aderem tratamento, eu falo para o pai, falo, olha, minha visão tá boa, a sua tá boa? Tá, eu falei, mas o seu filho não tá. E aí lá, quando ele quiser ser um médico cirurgião, ele não vai poder ser, um biólogo, ele não vai poder enxergar no microscópio, um engenheiro, ele não vai ver um nível. Então, você vai limitar. Um piloto não existe, não vai conseguir fazer. Então, você começa a limitar o futuro do seu filho agora. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que alertar, né? Porque a criança não tem noção do que acontece. A gente é responsável pela saúde e pela melhora dela, tá certo? A ortótica é fundamental e faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Né? Porque às vezes as pessoas acham que é bobeira, que vou fazer ali uns exercícios, vou melhorar assim ou não sei se vai funcionar, mas é fundamental você ter saúde ocular, você conseguir ler um texto de uma vez só, sem ter sonolência. As pessoas devem saber que quando tem sonolência, que dorme lendo, também não é normal, é distúrbio de binocularidade, né? Enjoo quando está lendo em movimento, embaçou, embaralhou, tem que acompanhar com o dedo, tem que acompanhar com régua, porque senão pula a linha, se perde na leitura, come palavra, come letra, né? Troca sinal. Isso não é desatenção. A gente tem que olhar com carinho para isso e ajudar aquela pessoa a melhorar, porque ela vai ter, além de acuidade visual boa, ela vai ter qualidade de visão. Então, ortótica é qualidade de visão, é trazer qualidade, não só a quantidade de visão, mas a qualidade dessa visão que a gente tem. Tá certo? Fica aí para os professores. Eu estou muito apaixonada por essa empreitada nova que a gente está fazendo. Eu acho que vai ser fundamental para que se expanda essa saúde ocular que está muito deficiente, né? Não temos investimentos públicos nessa parte de saúde visual. Então, o que a gente está tentando fazer, eu e Marli, é pegar os professores que sempre são magníficos, que sempre são maravilhosos e que ajudam tanto, né? E veem aquele aluno de uma outra maneira para que eles sejam capacitados nesse curso, eles consigam se capacitar para que eles olhem o olho de uma outra forma. Então, descobri ali que não tá bom, né? Vou fazer uns testes, vamos aprender uns testezinhos rápidos, umas coisinhas que ali não deu bom, vamos encaminhar. Né? Nem que a criança entre no carro da prefeitura, vá para outra cidade, mas o que a gente tem que fazer é começar a estimular que a visão se corrija desde a infância, para a gente não ter essas cegueiras que são evitáveis, virando inevitáveis lá na frente. Tá? Perfeito, Lívia. Foi muito perfeita as suas colocações. E assim,
Foi por isso que eu quis trazer a Lívia aqui hoje, né? Porque, assim, hoje eu estou na posição de coordenadora pedagógica, mas sou professora com muito louvor, sabe? Trabalhei muitos anos com classe de alfabetização, trabalhei 19 anos como alfabetizadora, né? Que o professor que alfabetiza é aquele que tem o melhor olhar sobre essas questões. E a pior fase para a saúde visual da criança é na alfabetização. Exato. Porque é onde o mundo dela, que era enorme, se restringe a um caderno e a um quadro. Então, aí onde a gente vai sentir mais essa dificuldade visual, a criança vai sentir mais é quando ela vai ser alfabetizada. Porque o mundo que era grande, amplo, de brincadeiras enormes, vai virar o livro e o caderno. Então, é onde os pais mais perturbam. E aí, o professor que alfabetiza, para ele, é muito importante esse tipo de conhecimento, né? E nós da Seduc, a gente vem fazendo lives desde o início aí da quarentena, né? Trazendo vários profissionais, vários temas, né? Para poder enriquecer aí o repertório dos professores, né? E por isso eu quero muito que você venha fazer o curso conosco, né? Vamos combinar esse conhecimento mais a fundo para o professor, né? Porque assim é o melhor canal, essa formação continuada para que o professor, se capacitando, ele consiga entregar o seu trabalho aos seus estudantes com a maior qualidade possível. Então, Lívia, muito grata por essa live de hoje. Eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco, né? Até o final. Ai, só uma coisinha, Cris. Pelo amor de Deus, gente. Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Até 2 anos não se bota criança na tela do computador, na tela do celular. Até 2 anos não. De 2 a 5 anos é só 1 horinha por dia. E de 6 a 10, de 1 a 2 horas. Então, pelo amor de Deus, gente, diminui essa quantidade de tela, de tablet, de celular para a criança ficar quieta, por favor. Isso ajuda aí, a gente perfeito. a não destruir o distratores olho. sem ser o celular, não é, Lívia? Tem tanta coisa que a criança pode brincar até 2 anos de idade. Sem ser o celular, né? Eu, pelo menos, não sei você com essa cara de novinha, mas eu nasci numa era em que não tinha celular para criança. Exatamente. Inclusive, agora com essas aulas remotas, né? Uma das coisas que foi solicitado aos professores é que as aulas não sejam tão extensas, para que o aluno não fique mais de 3 horas sobre a tela do computador o que a gente pede, essas aulas. O que a gente pede é o 20-20. A cada 20 minutos de tela, 20 segundinhos, olhando lá para longe na janela. 20 segundinhos, não vai parar muito, não. A cada 20 minutos, vai lá, olha 20 segundinhos para a janela e volta mais 20 minutos. Né? Isso já descansa o olho. Já dá uma melhorada aqui na nossa área, por favor. Com certeza, pode deixar. Tá vendo aí, galera? Olha os professores de plantão aqui na live. 20-20, é fácil de lembrar. 20-20 é fácil de lembrar. É isso aí. Gente, muito obrigado, né, por estarem aqui conosco. E Lívia, muito obrigado também, mais uma vez, né? E vamos nos falando aí sobre esse curso, né? A gente vai conversando aí assim que você terminar aí o seu projeto junto com as suas parceiras de trabalho, tá? Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Um ótimo finalzinho de semana, né? Um bom domingo, bom descanso a todos os professores, alguns entrando de férias e outros ainda aí trabalhando para recuperar um pouco do tempo que se perdeu logo no início da pandemia. Muito obrigada aí aos seus parceiros, né, que estão aí, seus alunos, né, que eu estou vendo aí os comentários. Muito obrigada, gente, também. Muito obrigada por tudo. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer esclarecer um pouquinho mais essa minha profissão, que todo mundo fala, orto o quê? Quando você me pergunta, o que você faz? Eu ortoptista. Orto o quê? Né? Então, a minha profissão orto o quê? Vai ficar um pouquinho mais esclarecida. O que é isso, Cris? Orto o quê? Eu já estou cansada do orto o quê? Apesar de eu não ser brigadão pela presença especialista, de todo acabei mundo, estudando pelo um pouquinho para conversar com você, né? Um beijo obrigada para vocês, ó.
Beijão. Foi um prazer, Tchau, gente. tchau. Obrigada Conta pela comigo. audiência. Tchau.